Veja a seguir mais uma atração do Canal 20. Um oferecimento. Meus amigos telespectadores, quero começar agradecendo pela sua audiência, nesta semana aí de Natal. Hoje, o meu programa de hoje, eu vou entrevistar o João da Silva, João dos Pintos, para falar sobre essa trajetória da política dele, e daí, não só da trajetória dele, a história política de Araranguá, nesses tempos pós-ditadura, que foram bem complicados e de tristes recordações. Minha gente, no ano de 2009, a gente, logicamente, às vezes assiste alguma coisa que a gente se emociona. Eu já assisti, não mentindo para vocês, mais de 10 vezes. Que é uma história, que é uma realidade. Lá na Inglaterra existe um programa de calouros, como existe aqui, tinha o Chacrinha e tudo mais, que pessoas vão lá para apresentar os seus dotes musicais e tudo mais. E olha, gente, esse vídeo que a gente logicamente copiou do YouTube, eu peço para vocês que vocês não deixem de assistir. Ele é, para mim pelo menos, eu considerei ele emocionante, contra os preconceitos que às vezes a gente tem, que uma pessoa simples, de idade, foi lá, todos os jurados, a plateia inteira menosprezou e fizeram cara feia. Na hora que ela começou a cantar, minha gente, não teve quem na plateia não se emocionou e que saísse até lágrimas. Fique assistindo então este vídeo que nós copiamos do YouTube e imediatamente após isso aí, um breve intervalo comercial, eu vou estar falando com o João da Silva. Fique ligado conosco e assista aí esse clipe. A Refrigeração Zanetti oferece a você produtos de alta qualidade e tecnologia, as melhores condições de pagamentos e as mais conceituadas marcas do mercado. Venda, instalação e manutenção de ar-condicionados Split. Um ótimo atendimento, profissionais qualificados, autorizada das melhores marcas do mercado, assistência técnica e manutenção com peças originais e garantia do serviço prestado. Refrigeração Zanetti, 30 anos de qualidade e confiança. Rodrigues cuida bem dos seus olhos. Óculos de grau, adulto, infantil e as marcas e modelos mais famosos em óculos de sol você encontra na Ótica Rodrigues. Além de joias e relógios para você surpreender a quem você ama, descontos incríveis, qualidade nos produtos e atendimento personalizado. Ótica Rodrigues, a perfeição que dá na vista em 2 endereços. Na 7 de setembro no centro e Galeria Brasil. Bom, estamos de volta aqui pelo seu Canal 20, agora depois dessas festas aí que nós prestigiamos nos últimos dias com Natal, minha gente, um momento de muita confraternização. E agora esse nosso programa aí, estamos aí fazendo o último programa do ano, estamos aí passando durante essa semana, vamos começar o ano de 2009 aí com Deus quiser com o pé direito. Antes de concluir o programa e antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu já quero desejar de coração para todos vocês que durante todo o ano de 2009 nos deram audiência e que vocês tenham um ano santo, que o ano de 2010 seja repleto de realizações, que o seu Réveillon seja o melhor de todos os que você já passou, com muita paz, muito amor, e que 2010 vamos aí começar novamente um novo ano com muita esperança e com a certeza de que vamos ter um ano de ouro. Bom, minha gente, começou a vida de forma, até digo triste, porque não que seja triste, mas hoje em dia a pessoa tendo poucos recursos, vivendo de uma forma muito paupérrima, vocês sabem que é triste, A pessoa às vezes querer alguma coisa na sua infância e passa as dificuldades, mas enfim, ele conseguiu trabalhar, correu aí diversas regiões, na sua infância, na sua adolescência, foi para Porto Alegre, voltou depois para Araranguá e aquela vida paupérrima que ele tinha, hoje ele é um empresário, uma pessoa bem sucedida, já lançou CD com músicas próprias, ele é escritor, é autodidata, já participou da vida administrativa do Executivo Municipal de Araranguá e um dos sonhos que ele sempre quis, que eu acredito que tem até hoje, porque não é porque não está exercendo algum cargo político, mas a gente sempre tem a política no sangue, E ele, na verdade,
Antes de eu apresentar ele, muitas pessoas, lógico, só não mostrar o visual dele, vocês já vão daí saber quem é. E algumas pessoas só falar que nós temos um araranguaense que virou escritor, que é autodidata, a gente já presume quem possa ser. Mas vejam só, são poucas as pessoas em Araranguá que teve assim, eu vou usar a palavra dinamismo, né, gente, de poder vir do nada, sem cursar uma faculdade de jornalismo e virar escritor na vida e posteriormente ali também fazer oposição ao governo no tempo do regime militar. Realmente, eu não participei muito daquela época da vida, mas com toda certeza as pessoas, a história que a gente vê foi uns períodos ruins do nosso país que era ser oposição à ditadura. Eu vou conversar, estou recebendo aqui o João da Silva, popularmente conhecido como João dos Pintos. João, as suas considerações iniciais aí para nossos telespectadores do Canal 20. Quero cumprimentar aos telespectadores, ao Hélio, e quero saber que essas palavras bondosas porque ele é meu amigo realmente. Mas de qualquer forma também nos confraternizar com o ano que está acabando e que tivemos um ano feliz em 2009 e que 2010 seja também bom tanto quanto esse, ou talvez melhor, dentro das peculiaridades que é normal na vida de todo mundo, das dificuldades que é peculiar, mas que nós tenhamos aí um 2010 tão bom ou melhor do que 2009. Bom, João, o nosso programa da semana passada, logicamente que aqui no Canal 20 TV a cabo, as pessoas de Araranguá que desfrutam da TV a cabo, transformam o Canal 20, na verdade, como se fosse uma novela. Estão sempre assistindo a nossa programação e vocês viram que as semanas que antecederam eu estive mostrando a cobertura, né? Vocês já puderam observar aí a história da vida do João da Silva, João dos Pintos, pelo lançamento dos seus livros, que era a Saga do João dos Pintos, e também O Amor Proibido. São 2 livros aí que o João lançou. Vocês viram nos programas anteriores, acompanharam nós lá naquela festa bonita de lançamento do 2º livro, que é O Amor Proibido. Vocês acompanharam diversas pessoas do mundo intelectual, cultural e político que deram entrevista para enaltecer, para elogiar o trabalho do João no lançamento do livro O Amor Proibido. Então, vamos deixar um pouquinho de lado o falar sobre os livros do João e, logicamente, deixar de lado não, vamos aqui então comentar a parte política, que é a saga do João dos Pintos. Na verdade, eu acompanhei a história da vida dele, eu li o livro dele, realmente, por isso que eu disse que ele veio de uma família pobre, ou paupérrima, como o João diz no livro, e geralmente, logicamente, que eu li atentamente o livro e vi que realmente a vida do João foi uma vida muito sofrida e que poucas pessoas conseguem, eu acho que se sobreviver e apresentar um desenvolvimento intelectual, de ser escritor empresarialmente, tendo um início de vida tão complicado financeiramente, como era mais difícil naqueles tempos do que hoje, né, João? E parte do livro do João, quando começa ali a saga do João dos Pintos, que começa então ele mostrar a história da política araranguaense depois dos anos 70, quando ele decidiu entrar na política, se filiar a um partido político e começou a caminhada dele na tentativa de ser prefeito de Araranguá e participar ativamente no dia a dia de oposição ao governo de Araranguá. João, naqueles anos 70, eu já não me lembro muito, né, porque eu era criança ainda e você já era adolescente, e que foi uns anos difíceis ser oposição naquela época, né? Vocês assim que quem era oposição era conhecido como comunista e o exército estava em cima para pegar. Eu até vou retroagir um pouco e irmos para 1964, quando aconteceu a Revolução. Que foi, quando não foi a Revolução, foi o golpe militar, desculpa, o golpe que militar. implantaram um regime totalitário no Brasil. A partir dali que eu passei a ser vítima e me conscientizei politicamente que eu teria que batalhar, lutar para dar alguma contribuição para a sociedade, e participar de alguma forma que eu acho que o cidadão hoje deve participar da vida política, sempre deveu participar da vida política, mas hoje mais do que nunca, em todos os aspectos, ou no seu unidade de classe, no seu sindicato, na sua corporação, da onde trabalha, nos partidos políticos, mas que
tem a respeito. Agora, nós em 64, como sofremos um golpe militar, e eu relato nesse primeiro livro aí, em que situação, quando eu estava servindo no Exército, eu fui motorista, fui motorista dos oficiais do quartel, e o comandante do quartel, que era filho do ministro da Guerra na época, o comandante, o capitão Rubem Diniz, que era filho do Odílio Diniz, eu em vezes esporádicas fui motorista dele também. E pelo fato de eu ter participado de uma reunião lá na Vila Ipiranga e assinado na lista dos 11 do Brizola, que o Brizola estava tentando organizar o PTB no sentido de fazer núcleos, que hoje é núcleos de base, subdiretório, ele formava um grupo de 11, então numa vila lá numa determinada rua, agrupava 11 pessoas, depois reunia todas aquelas lideranças, era uma organização partidária, não tinha nada com comunismo. E eu participei de um grupo dos 11 daquele, e logo quando estourou o regime militar, o golpe militar, aí eu fui preso, levaram para o quartel lá na Rua da Praia. Lá em Porto Alegre mesmo aconteceu Porto Alegre, para o quartel-general. E por sorte esse ex-comandante, que era filho do ministro da Guerra, me conhecia, eu me encontrei com ele lá, aí me ficharam, me interrogaram, e me liberaram. Eles deram de fichar naqueles tempos como subversivos? Subversivo, como participante do golpe, porque ali eles começaram a prender muita gente, baixaram os atos institucionais, e à medida que foram apertando, que inclusive o golpe pregaram que era para evitar o comunismo, que o João Goulart queria implantar o comunismo no Brasil, e que posteriormente teria a eleição, e gostaram do poder e foram prorrogando. Aí entrou o Castelo Branco, depois veio o Costa Silva, depois o Médici, depois o Geisel, depois o Figueiredo, e continuaram, e ficaram 20 anos nessa brincadeira. E dentro disso aí, torturaram, prenderam, fizeram muita justiça, apareceram com corpos, um monte de... Eu relato algumas coisas sobre essa vivência no meu livro. Veja só, João, daí você saiu da prisão, digamos assim, lá de Porto Alegre, e você retornou para Araranguá, que era a sua região. Até por aquelas circunstâncias, que a pressão estava muito grande, voltei para Araranguá. E aqui então, aí falando politicamente, aqui eu voltei para Araranguá em 65, depois do golpe militar. Eu voltei a trabalhar, a cuidar dos meus negócios, e em 70 nós já participamos de uma eleição. Aí foi fundada em 69, através do AI-5, Ato Sonora número 5, extinguiram os partidos, que era o DN, PST, que eram os tradicionais, e PTB, extinguiram todos os partidos e criaram 2 partidos, a Arena e MDB, que a Arena é a Aliança Renovadora Nacional, Aliança Brasileira Nacional, e MDB era o Movimento Democrático Brasileiro. Supostamente o MDB ser oposição e a Arena a situação. Criaram cientificamente O João era conhecido como, então, eram os filhotes da ditadura, né? E a oposição, os subversivos. Não, filhotes da ditadura eles caracterizam hoje, porque aqueles que... Não, a Arena era conhecido como... Não, aí tem um outro questionamento. A Arena eram os que davam sustentação para a ditadura. Só que aqueles que dão sustentação, que hoje, depois vieram dizer que são democratas e tal, é que são taxados hoje de filhotes da ditadura. Ah, sim. Então eles foram criadores da ditadura. Agora, por isso que deram sustentação ao regime totalitário, deram sustentação ao regime militar, deram sustentação à tortura, às perseguições. E eu conheço gente aqui em Aranaguá, não vamos longe, que participaram de tudo isso aí, deduraram amigos, companheiros, parentes, deduraram, isso aqui lá que é militante comunista e tal. Aí informava o pessoal do quartel militar para grampearem. Não, grampear não, eu buscava, levava, para grampear que eu digo, aí levar em cana. Prendiam e tal. Prenderam gente que levava para Curitiba, torturaram, mas tem gente dessas que foram incluídos dedo duro no regime militar, que posteriormente, quando houve a abertura democrática, houve a redemocratização, se tornaram democratas e grandes revolucionários. Tem gente de Araranguá, não vamos longe, hein? Mas naquela época João, o pessoal está me avisando ali pedindo para me entrar em comercial, mas eu vou tomar mais um minutinho só. Naquela época aqui em Araranguá, que houve lógico, a gente, pelo que escuta, inclusive essa semana, ou melhor, lógico, o programa a gente não mente para o telespectador, nós estamos gravando uma semana de Natal, que vai na semana depois do Natal, porque a gente não gosta de mentir para o telespectador, então o telespectador...
Inclusive está saindo na semana que até o Tuma, que era o comandante da Polícia Federal no Brasil, muito conhecido, e o Maluf, foram até 2 dias atrás, saindo na imprensa, que estão sendo condenados por ocultação de cadáveres do tempo da ditadura, né? Aqui em Araranguá... Fazia parte de todo esse esquema. Sim, aqui em Araranguá, teve pessoas também que foram considerados desaparecidos da Revolução ou não? Olha, eu conheço um fato aqui que o rapaz esteve preso, foi torturado e ficou meio maluco, que é o Oswaldo Alves, que era médico. E não acharam até hoje os corpos? De Araranguá eu não tenho conhecimento, mas já de Florianópolis tem, ó, aquele Paulo Sturte, que foi, né, o Exorg, diversos companheiros que foram, que desapareceram. E aquelas pessoas que eram anônimas, assim, que não eram muito conhecidas, desapareciam e não era dado o destaque, não dava notícia. Bom, João, o pessoal me avisou de novo, já estourei o tempinho, eu vou a um breve intervalo comercial e após o intervalo comercial, minha gente, eu volto conversando com João da Silva, João dos Pintos, aí nós vamos antecipar um pouco, já vamos mais nos dias em que, mais próximos da nossa década, né? Que então o João foi candidato a prefeito, nós vamos falar como é que era ser oposição, como é que foram as campanhas políticas quando começou então a redemocratização no país a partir de 70 para frente, 72. Eu vou a um breve intervalo comercial, eu volto em seguida. Fique ligado conosco porque vai valer a pena. Let's play the sexy dancer. Let's play the sexy dancer. Love is shining tonight. Bom, continuamos aqui conversando com João da Silva, João dos Pintos. Vocês já viram no nosso primeiro bloco aí, aliás, no segundo bloco, aquela caminhada dele nos períodos sombrios da ditadura, né? E falando de Sombrio, o João, na verdade, quando morou muito tempo em Sombrio, né, João? No tempo que era distrito de Araranguá, né? Morei há algum tempo, não foi muito tempo, mas morei há algum tempo. Fizemos boas amizades lá. No teu livro, por isso que eu disse que vivia uma vida difícil, que eu vi no teu livro, que tu fez 29 mudanças, né? Em poucos anos, a família do João. Era igual a cigana, né, João? Exatamente. Cada mês estava numa região, mas sempre aqui na nossa região, para né? salientar, criava dificuldade, assim, para nós, como criança, até de fazer amizade no colégio, amizade de criança. Estudar, né? Quando formava uma amizade, eu mudava de cidade ou de lugar. Aí tudo de novo começava, eu ia para o colégio, tinha que sair do colégio, fazer novas... Isso aí realmente complica bastante, é uma coisa, né? Que dá outros ensinamentos, que as experiências e tal, mas também é muito sacrificoso. Bom, João, você foi candidato a prefeito em 72, em 76 e em 82. 72 foi a sua estreia na política e naquele tempo eu acho que era complicado ser um candidato de oposição, justamente porque tu concorreu contra o seu Lino Jovelino Costa, né? O seu Lino Jovelino Costa, que na verdade fazia parte da elite, se podemos assim dizer, né? Essa palavra eu não gosto muito de elite, eu acho que não existe essa coisa, porque todo mundo é ser humano, não tem essa história de separar. Mas digamos que naqueles tempos antigos se falava o pessoal da elite, ou seja, o pessoal que tinha dinheiro, né? Verdade. E era o candidato pobre contra o candidato rico. Era o candidato da situação dos militares contra o candidato que tinha cara de subversivo. Como é que era? Porque hoje em dia a gente sabe como é que é a política atual que a gente acompanha. Hoje em dia é uma vergonha a política. É uma corrupção, é uma compra de votos. Só não dá para roubar mais voto na contagem, porque agora é eletrônico. Mas tem muita safadeza atualmente na política que eu acho que a população não aguenta mais todo dia acompanhando a televisão. Naquele tempo, João, como é que era você fazer política e realmente o resultado da eleição é o que realmente era o que saía ali? Porque eu sei que contava papelzinho e dizem que naquela época era uma roubalheira de votos sem tamanho. Realmente acontecia isso, não? Eu relato tudo que quando eu digo que eu relato no meu livro, porque tudo que eu escrevi ali, eu tenho testemunhas, ou fotografia ou documentos. Então ali é um relato verdadeiro. Eu vi numa das partes do teu livro, não me lembro qual eleição que foi, que vocês que eram oposição, que era considerado subversivo, vocês não podiam nem acompanhar com os fiscais a soma dos votos? Depois eu posso detalhar se nós tivermos tempo suficiente. 72, mas, como é que foi a campanha em 72? Primeiro eu tenho que retroagir um pouco, porque em 1969, quando eles extinguiram os partidos, existia a Arena e MDB, criaram a Arena e o MDB.
E como os partidos UDN e PSD, que eram os grandes antagonistas anteriores, para eles aliciarem esses dois partidos dentro, para apoiarem o governo, para apoiarem a ditadura militar, apoiar a Arena, criaram a figura da sublegenda, que concorria a sublegenda 1, sublegenda 2, Arena 1, Arena 2, Arena 3. E a primeira eleição aqui de 69, quando os partidos foram extintos em 68, criados novos, 69 correu aqui Arena 1 e Arena 2, Gersino Pascoal e Martinho Guizzo. Não tinha oposição, então? Não tinha oposição. Em 68, em 69 não tinha oposição. Foi quando o Martinho perdeu para o Gersino. E não tinha ninguém, era uma pressão. Mas não existia oposição, é porque não tinha ninguém para ser candidato ou porque a legislação não permitia? Ninguém que tivesse coragem de se filiar no MDB e criar um partido. O Ulisses Guimarães já começou a fazer a nível de Brasil, assim, São Paulo, Franco Montoro, no Rio também começou no Porto Alegre, no grande centro tem um movimento, mas no interior todo mundo tinha medo, vai assinar uma ficha no MDB, era ser taxado comunista, como nós somos taxados. E criou-se, aí em 69, em 72, o que a Arena fez? A Arena 1, eles eram inimigos, mas era tudo apoiando a mesma ditadura militar. Fizeram um acordo para lançar um candidato único, que foi o Lino Giovanni Costa. Tanto ao pessoal da ex-UDN, em 72. Acertaram a ex-UDN e o SPC e lançaram o Lino Jovem candidato único em Araranguá. Aí nós, que já fazíamos a oposição em 70, já tínhamos feito algum trabalho para os deputados de Criciúma, para o Murilo Sampaio Canto e para o Ney de Aragão Paz, pelo MDB, aquela gurizada contestadora, né? Sim. Também era guri. Aí nos reunimos, não, vamos criar o partido aqui, pegamos umas orientações do pessoal de cima lá, e fundamos o MDB, fizemos uma comissão provisória, fizemos um diretório. Você faz parte da fundação inicial da oposição do MDB de Araranguá. Do MDB, modéstia à parte, eu tomei a frente, já por aquele episódio de Porto Alegre, já tinha sido perseguido e tal, tomei a frente para a fundação do MDB, a oposição ao regime militar em Araranguá. Aí peguei mais alguns amigos, diversos brilhantes companheiros que nos acompanharam, e fundamos, como não tinha prazo, a legislação era diferente, fundamos o partido, organizamos e me lançaram o candidato. Os companheiros me lançaram o candidato a prefeito. E a performance foi boa no primeiro mandato, na primeira candidatura? Foi surpreendente, por isso que nós partimos do nada, sem dinheiro, sem recursos, sem nada contra o regime militar, poderio econômico, prefeitura, Estado, secretarias, todas as secretarias do Estado, aquela pressão da polícia. Para ter uma ideia, o Judiciário e o Ministério Público eram indicados, delegado de polícia era nomeado pelo governador, não tinha concurso. Tinha que trabalhar a favor deles. Não havia concurso público. Aí tinha que trabalhar a favor do chefe maior da política. Era obrigado. Então, dentro daquela circunstância, nós partimos do nada e foi assim, fizemos uma revelação meteórica ali que, concluindo, fizemos 41% dos votos. Nossa. Fizemos os votos no percentual que o primo fez com o Mariano agora aqui. Para você ter uma ideia. Aí eles se assustaram. Aí vocês já mostraram respeito. Aí o povo já começou a assustar. A oposição. Os companheiros, organizamos mais o partido. Antes nós participamos para 76, vocês assustaram então 41% dos votos. E criou-se o movimento. Aí criou o movimento em Araranguá, criou o MDB. E começou a perseguição maior ou... não. Aí começou a perseguição daí? Aí a pressão, eu cito aí a pressão, por exemplo, eu era empresário, para fazer o empréstimo no BESC, alguns que tinham subsídios, por exemplo, tinha empréstimo de incentivo à agricultura na época, com aquele dinheiro Aliança para o Progresso dos americanos, que eu, por exemplo, não pude participar por seu crédito. Cortaram o crédito. Por ordem. O Brasil também. Mas eu acho que uns 10 a 15 anos atrás, ainda aqui, o BESC agora extinto, né, agora Banco do Brasil, também tinha isso aí ainda. Tinha alguns empresários da cidade que quando queria derrubar um cara, ligava para a diretoria do BESC, que era banco político, né? Aí alguns episódios aí até eu não vou comentar hoje, mas no tempo que o Amir era governador, eu me lembro dos empresários aqui que ligavam a perseguir. Mas o nosso tempo da ditadura militar era berrante e aberto. Não era na surdina, não era escondido, era abertamente a ordem vinha. A eleição de 72, nós temos 41% dos votos, eles, a Arena, botando banca na porta dos colégios,
na entrada do portão, com a equipe. Isso no dia da votação? No dia da eleição, vergonhosamente. Aí vinha o eleitor ali, aqueles que iam vender o voto, ele era revistado, o bolso, meia, tudo, dado a cédula, e um guarda, pegava um guarda, para ir junto a votação? E lá para voltar junto com ele, para voltar para receber o dinheiro. Vergonhosamente. Mas se comprava voto, se naquela época já é assim? Não, naquela época era vergonhoso e era aberto, porque aí a arena que mandava tudo e só eles que compravam, eles tinham dinheiro. Então era mais fácil o cara mandar o título eleitor para o político entregar tudo. Bom, partimos, porque sabe que televisão é tempo. 76, você concorreu contra o Salmi Paladini. E o vice do Salmi era o Edu. 76, aí, como existia a figura da sublegenda, o MDB, que era na época, aproveitou, também se valeu disso. Aí eu era candidato, tinha sido na outra, fui candidato novamente, entrou o Paulo César Maciel da Silva na outra sublegenda e o Enio Rosa de Souza na outra legenda. Daí a posição foi com 3 candidatos daí? Contra 2 da arena. Que era o Salmi e... O Salmi e o Mané Costa. O seu Mané Costa. E eu fui o mais votado dos 3. Só que nessa eleição, aí eles não conseguiram segurar na votação das urnas. Mais votado dos 3 ou... Dos 3 da sublegenda. Então nós, os 3 da sublegenda, eu fui o mais votado. Então se a nossa legenda ganhasse a eleição, eu era o prefeito. Então você ficou em primeiro lugar da votação, mas somando os outros 3 não deu para chegar a 50%, é isso? Não era assim. Eu somava, a sublegenda valia, somava todos, os nossos 3 votos somava, deu hipoteticamente 6 mil votos. Entendi. Você foi o mais votado então entre os 3. Entre os 3. E o Mané Costa e o Salmi não estão sublegenda. Só que não puderam segurar nas urnas, seguraram na apuração. Foi preparada a apuração. Você acredita que você ganhou as eleições, mas na hora da soma você perdeu? Tenho certeza absoluta. Tá, mas e os fiscais? Tudo quanto é eleição tem 200 fiscal ali em cima olhando cada voto. Se bem que hoje é diferente, que agora é urna eletrônica. Nós pegamos alguns companheiros nossos, mandamos para fazer curso lá com o partido para fiscalizar. Eles vieram com a teoria de fiscalizar. Chegou aqui, o juiz fez 3 mesas compridas, assim, bem compridas. Eu me lembro, era bem aqui, não era onde era o Fronteira Clube que apurava? Foi. Onde nós estamos aqui hoje agora gravando, era onde era o antigo Fronteira Clube, né? Era aqui que fazia apuração. Não, mas essa apuração foi feita na BB. Na situação, geralmente. Mas aí, eu pergunto o seguinte... Colocou 3 mesas, diversos escrutinadores, e aí os nossos fiscais orientados que questionaram, nós queremos fiscalizar. Não, senta lá na ponta da mesa. Doutor, mas não tem... Senta lá que senão eu te prendo. Foi assim. Era a lei do ferro e fogo antigo. Era o juiz eleitoral, o juiz de direito. E naquele tempo o pessoal tinha mais medo do juiz, né? Hoje em dia já não é tanto. Os nossos fiscais não ficaram nenhum na apuração, ficaram com medo Mas é porque hoje em dia, naquele tempo, o pessoal tinha medo de polícia e poder judiciário. Não que não respeite agora, atualmente, mas ultimamente agora a gente é mais entrão e vai até mais perto, né? Mas eu te pergunto o seguinte... Mas não existia uma instância para questionar, fazer recontagem de votos, né? Eu sei que a eleição antigamente demorava quantos dias somando voto ali? Tudo isso eu explico. Aí foi feita uma junta, entramos com recurso, o juiz fez uma junta de 3, ele mais 2 cidadãos daqui, que eu inclusive cito os nomes no meu livro. Esse eu vi também. E ele fez um discurso ameaçando a Polícia Federal, trouxe o Exército inclusive, no fórum, com tudo, metralhadora, para nos amedrontou, o exército ali cheio de policial de metralhadora. É um discurso que ia prender todo mundo, que ia levar para a Polícia Federal, O pessoal nosso se assustou. Aí passou o prazo de 5 dias, ele pegou as cédulas, levou para o quartel militar e incinerou as cédulas. Tacaram fogo? Incinerou a cédula. Mas não tem um prazo para guardar essas cédulas para recontagem ou chega assim? Não, eu não entendo como é que podia, eu não podia admitir, inclusive eu afrontei, o juiz me ameaçou de prisão, tal, mas eu não tinha força. Quem que era o juiz na época, você se recorda, não? Quem que era o juiz na época? Era o Amaral. Não me lembro. Amaral Souza. Bom, eu vou a um breve intervalo comercial que estão me pedindo, depois nós vamos falar da campanha daí de 82, e até antes de terminar, vou dizer para vocês o seguinte, olha, vale a pena, minha gente, vocês adquirir e ler os livros do João dos Pinto. A saga do João dos Pinto, que tem a vida dele, esse caminhada política, e esse romance de ficção
Esse aqui eu li todo já, a saga João dos Pintos. Agora o romance ele lançou recentemente, eu estou na metade. Logicamente, quando for ao ar o programa, eu já li o livro praticamente todo. Ou todo, né? Porque a palavra praticamente não, vou ler todo. E você que tem a oportunidade de ler os livros do João da Silva, ali nas bancas de Aranguá, acho que na banca do Felipe, ali na frente da igreja, você encontra o livro. O precinho parece que eu vi no lançamento, falou que é apenas R$10, né? Ó. O livro desse aqui é isso, né? Então ali na banca do Felipe você encontra esses livros do João dos Pintos. Já tem o primeiro, o segundo, e eu sei que ele já está partindo para o terceiro livro. Eu vou a um breve intervalo comercial e fique ligado conosco, porque vai valer a pena. A Refrigeração Zanetti oferece a você produtos de alta qualidade e tecnologia, as melhores condições de pagamentos e as mais conceituadas marcas do mercado. Venda, instalação e manutenção de ar-condicionados Split. Um ótimo atendimento, profissionais qualificados, autorizada das melhores marcas do mercado, assistência técnica e manutenção com peças originais e garantia do serviço prestado. Refrigeração Zanetti, 30 anos de qualidade e confiança. Rodrigues cuida bem dos seus olhos. Óculos de grau, adulto infantil e as marcas e modelos mais famosos em óculos de sol você encontra na Ótica Rodrigues. Além de joias e relógios para você surpreender a quem você ama, descontos incríveis, qualidade nos produtos e atendimento personalizado. Ótica Rodrigues, a perfeição que dá na vista em 2 endereços. Na 7 de setembro no centro e Galeria Brasil. Continuamos conversando com o João da Silva, o João dos Pintos. Você nos blocos anteriores viu a caminhada política dele. E agora nós vamos chegar nas eleições de 82. Ele acha que nas eleições de 76 passaram a rasteira, roubaram os votos, tacaram fogo nos votos. Porque naquela época eu acho que era fácil para burlar uma eleição para fraudar, né? Porque era aqueles papelzinho complicado, o cara botava aqui, passava pro mapa, eu acompanhei algumas eleições, aí era 20 votos para um, ele só botava o 2, esquecia o do 0 e o 0 caía pro do lado e assim modificava tudo. Quem ganhava as eleições é quem interessava o poder estadual e os poderosos da cidade. 82, João, como é que foi a eleição de 82? Eu sei que tu concorreu com... Eu sei que o tempo é muito curto, mas em 76 era feita as filhinhas de cédulas para contar. Então podia pegar aqui, sem fiscalização, 20 cédulas no montinho, botava aqui, o caixa fechava. Uma urna de 200 votos. O que vale era a soma final. Uma urna de 200 votos. Se cada um tiver 100, tira 20 de cá, bota para cá, já fica 120 por 80. Tá, mas quem que marcava? Escrutinadores, que se diz. Cada partido não apresentava o seu para ficar ali somando, ou a oposição não tinha direito? Não, os escrutinadores de uma mesa que foi preparada, foi indicada pela Arena, pelos líderes da Arena, para o juiz nomear os escrutinadores. Hoje em dia o partido... Foi inclusive premeditado isso aí. Então. E tu, sabendo que era tudo a vida assim, tu achou que valeu a pena ter... Lógico, participou do processo eleitoral, mas não valia a pena muito trabalhar para ser candidato à oposição. A princípio nós não sabíamos e éramos inocentes ao ponto de achar que nós íamos salvar o mundo. Mas veja agora, só, também... Só fomos descobrindo à medida que fomos batalhando. E fomos tentar aperfeiçoar até que em 82 nós conseguimos ganhar as eleições. Porque tu veja só um detalhe, João, porque... Queira ou não queira, foi graças àquele trabalho, eu digo trabalho formiguinha, que cada cidade colaborou, Araranguá, Timbé, Turvo, Porto Alegre, Curitiba, Guarapuava e tudo mais, para se tornar o nosso país um país de oposição. As eleições do Lula, política, né? E conseguimos hoje estar democratizando o país, que ainda está num estado de democratização ainda. Sim, tanto que o presidente da República, o Lula, no seu segundo mandato, se bobear, se der a lei, ele vai para o terceiro, né? Mas eu acho que ele não quer, ele quer dar uma descansadinha para voltar daqui, 4 anos depois que deixar essa eleição. Mas é graças àquele trabalho começado pelo velho Ulisses Guimarães, que ele dizia que era o PMDB de guerra, né? Que se transformou na oposição porque o nosso país hoje em dia... Porque a votação que nós temos hoje, somando do Brasil inteiro, o Brasil já é um país de oposição, né? Agora, a situação ao governo, então quem era na oposição passou a ser governo, mas levando em consideração aquele pessoal de elite que se diz, vamos usar a palavra elite aqui, não teve mais direito no Brasil, né? Porque tu vê que a maioria do eleitorado foi Existia aqueles que se consideravam dono do poder. Agora, na democracia, ela tem alternância de poderes. As democracias mais consolidadas, como o exemplo dos Estados Unidos, que nós somos o quintal deles, mas eles têm uma democracia para eles.
Lá tem alternância, os democratas, são os republicanos, mas o sistema não muda. Ô João, antes de falar do 82, uma pergunta falou em alternância de poder. Eu sou contra eu sou a favor da renovação constante. Eu sou contra a reeleição do extremo-mandato. Eu acho que aumentasse um cargo de prefeito tinha que ter 6 anos, sem direito à reeleição. Porque eu acho que 4 às vezes é pouco. Conforme o prefeito anterior que deixa para o seguinte pegar, que às vezes pega umas bananosas, né, gente? Eu acho que os 6 anos de mandato seriam interessantes e sempre está renovando o poder. Quem já foi candidato uma vez, ter logo e mesmo para dar chance para os novos. O que você pensa sobre isso? Se nós formos nessa seara, aí nós tem que ter bastante tempo de programa, porque realmente esse é um fato até interessante. Na minha opinião, se não houver uma reforma política no Brasil, não vai ter uma solução definitiva. E, por outro lado, os políticos não querem fazer a reforma política porque não fazer uma reforma contra eles. Não interessa eles que estão no poder. Não tiver uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política, para só e depois deixar para quem se reeleger. Porque, por exemplo, hoje, como é que vai haver uma renovação nas câmaras de vereadores, no Congresso, na Assembleia Legislativa, se uma pessoa de bem, do povo, bem situada, bem esclarecida, culta, preparada, que pode contribuir com a sociedade, não tem dinheiro o dinheiro é financiado pelas empresas. Aí ele vai com a eleição para deputado com 20 mil reais e o oponente dele com 20 milhões. Aí não tem hipótese. Bom, João, sabe que televisão mas é tempo. Só para concluir, enquanto não tiver assim o financiamento público para as eleições, proibido totalmente qualquer financiamento privado, político, esse desvio de recursos, que aqui nas licitações para doar um pouco lá para a eleição e tal, enquanto não tiver uma reforma nesse sentido, vai ser difícil uma renovação. Bom, João, televisão é tempo. Eu ainda quero conversar com você, que você foi um trissecretário, né, em Araranguá. A sua participação você teve uma participação efetiva na administração dos 2 mandatos do ex-prefeito Primo Menegali. Eleição de 82. Vamos tentar resumir em 2 minutinhos para nós poder falar das suas atividades. A de 82 nós fizemos uma sublegenda também, concorreu eu, o Neri e o Mota pelo PMDB, que já era PMDB, depois de 79, foi criado o nosso partido, a reestruturação era PMDB. E o PDS, que já era PDS, a Sociedade da Arena, lançou o Mariano Mazzuco, o prefeito de hoje, e o Manuel Costa. O Mariano então é velho na política, né? Não quer largar nunca de estar na política. E os dois estavam, no período que o Tancredo Neves fundou o PP, eles saíram do PDS e foram para o PP, os dois. E outras pessoas, o Gersinho, uma gleba de gente aí saíram, estavam descontentes com a ditadura militar e foram para o PP do Tancredo Neves. Só que posteriormente o Tancredo Neves, como não deslanchou muito o PP, fizeram um acerto e o PMDB incorporou o PP. Aí eles passaram a ser... aqueles filiados do eles passaram PP, a estar junto com vocês, que foram sempre inimigos. E aqueles filiados do PDS, do PP, que eram do PDS, ou ficavam com o nosso PMDB ou caíram fora. Alguns ficaram. E especificamente o Mané Costa e o Mariano saíram fora, porque era o antagônico, o adversário do PMDB. Aí ficaram fora. Quando estavam no prazo, aí já em 82, já tinha havido a abertura, já tinha eleição para governador, teve a eleição já do Jaisso. Jairson Barreto? Aí já teve a eleição para governador, porque antes eram nomeados governadores, prefeitos das capitais, prefeito de fronteira, senadores biônicos, que eram nomeados senadores, 1/3 dos senadores. Aí quando eles estavam, aí veio os comentários, quem vai ser candidato pelo PDS, tal, e o Mariano Mazzuco e o Manuel Costa eram comentados como candidatos. Venceu o prazo da inscrição nos partidos, eu fui no fórum, peguei uma certidão que eles não estavam filiados em partido nenhum. Isso eu vi no teu livro, a cópia da certidão, inclusive, do fórum, a cópia da certidão. É uma prova. Aí a cópia da certidão, ficamos com aquela certidão, eles realmente saíram candidato. Quando saíram candidatos... Mas se não eram filiados, como é que foram candidatos? Eles se filiaram fora do prazo. Assim. E foram candidatos. Só que aí nós entramos com a impugnação. E eles caíram fora daí? Aí quem entrou no lugar deles foi... O juiz aqui deu... Aí eles foram impugnados. Aí entrou a Juscelia no lugar do pai dela, Juscelia Costa. De pai para filho. E o Ernesto Greck entrou no lugar do Mariano, que era da UDN. Me lembro do Ernestinho. Só que, como eles entraram, o Ernesto Greck não fez campanha e aí enfraqueceu o esquema da Arena do PDS, e o PDS sentiu-se derrotado com aquilo ali. Quando foram impugnadas as candidaturas deles.
e eu me tornei o bode expiatório do pessoal do PDS. Aí concorreu você contra, então, o seu Ernestinho e a Juscelia. É, Célia. Você e quem mais? Você e o Manuel Mota? Eu, o Mota e o Neri Garcia. Na ocasião que o Neri foi eleito prefeito daí. Não, o Neri foi prefeito posteriormente. Né? Tá. Daí como 92. É que foi a votação dessa? Foi o Mota em primeiro lugar? Segundo mas aí é que eu ia concluir. Pelo fato de eu ter sido cabeça da cassação do meu negócio mariano, aquele pessoal do governo que se sentiu assim, perdido na eleição, aderiram a apoiar o Mota. Quer dizer, e eu no partido era mais forte, né? O Mota eleito prefeito, você fez parte do governo do Manuel Mota? Fiz parte. Você ocupou? Eu fui secretário fui diretor do Hospital Bom Pastor e depois secretário da Agricultura. Senhor. Bom, João, queria chegar agora ao ponto que eu me lembro mais, né? Que era quando eu já comecei a vivenciar a história de Araranguá. No governo do Primo Menegali, nos 2 governos do Primo Menegali, você foi considerado o supersecretário. Aqui agora estão fazendo uma movimentação para o atual prefeito montar um supersecretário para ver se deslancha um pouquinho o desenvolvimento de Araranguá, porque eu acho que o prefeito esqueceu que ele é prefeito e que ele tem que desenvolver Araranguá. Mas no Primo Menegali, você foi o supersecretário. Você ocupou a Secretaria de Obras, que eu me recordo, da Agricultura e planejamento. As 3 eu acumulei elas durante o primeiro mandato todo, né? Todo o primeiro mandato você foi 3 secretários. E o salário também recebia 3 contra-cheques, João? Era um só daí? Inclusive eu fui vítima de algumas considerações maldosas nesse sentido. O pessoal dizia que eu ganhava por 3 secretários. E não mas, era João, verdade. veja só, era bom trabalhar, eu acho que no tempo do Primo, porque eu não quero fazer crítica à atual administração, porque também você não viemos aqui para falar da administração atual, e sim da sua história política, nessa sua tentativa de ajudar a redemocratizar o país. Vejam só, quando você foi secretário do Primo, eu já estava em Araranguá, e todo mundo comenta que era muito bom trabalhar no tempo do Primo, porque tinha obra constante, tinha dinheiro, e a prefeitura, segundo consta, o Primo botou credibilidade, porque antes eles não vendiam uma caneta fiada para a prefeitura, e no tempo do governo do Primo, disse que o pessoal fazia questão de vender. Como é que foi então ser secretário? Qual foi a sua participação? Como que você se sentiu administrando a cidade num período que realmente se faziam obras? Porque eu me lembro que todo final de semana, num programa recentemente que eu entrevistei o Primo aqui, eu até brinquei com o Primo que nós da imprensa não gostávamos dele. E o João também. Toda sexta-feira, num sol de rachar, eles inventavam de inaugurar uma obra, naquele sol rachado e nós da imprensa ali. Então vocês estavam realizando obras. Então eu acho que você não chegou ao cargo de prefeito, mas você se sente realizado porque por 8 anos você fez parte, na ocasião, na sua coligação de apoio ao Primo, e vocês tiveram a oportunidade então de realizar obras para Araranguá. Eu sou suspeito de falar, mas eu sou obrigado a declarar isso, porque é a minha convicção. Eu acho que o Primo teve um grande mérito, entre diversos, né? Mas um dos maiores méritos dele foi ter capacidade para montar uma equipe. Porque o prefeito não faz isso sozinho, o prefeito tem que ter uma equipe que assimile uma ideia, né, e execute. Porque o prefeito não pode fazer vacina, ele não pode lá capinar a rua, ele não pode operar a máquina, ele vai ter que ter a delegação de poderes. E o Primo teve essa felicidade de fazer uma equipe boa, que eu fiz parte dela. E realmente a situação ali não é fácil para administrar uma secretaria. Principalmente a Secretaria de Obras, né? A Secretaria de Obras, eu sempre digo, é a mais difícil porque é a mais visada. O cidadão tem dado esse exemplo. O cidadão tem um filho no colégio, ele não vai na reunião dos pais e professores, ele não, em tese, né? Alguns, na exceção. Ele não vê a nota do filho, ele não sabe nem se o filho está indo à aula. E passa, porque eu tive um exemplo na minha família que um irmão meu ficou 1 ano sem aula jogando bolinha de gude. E vocês achando que ele estava no colégio estudando. Mas se tiver um buraco, um cano quebrado na frente da casa dele, ele está reclamando e ligando para a rádio, fazendo fazendo um estardalhaço. Aquilo que realmente ele tem um sentido que é da educação do filho, tem menos importância do que um buraco na rua para ele. Então por isso que a pressão é muito grande na Secretaria de Obras. E por outro lado, tem que ter competência e tem que ter assim, mão de ferro, dureza, determinação para poder administrar a Secretaria de Obras de Araranguá, porque é muito complexa, é um município grande, tem que conhecer muito bem o município, como dessa parte eu conheço, né?
todo o interior. Eu rodava uma vez por semana todas as... Mas vocês tinham até uma facilidade de não comparando um mandato com o outro, porque na verdade o parque de máquinas de vocês era muito grande, porque eu me lembro que cada mês o primo fazia passeata aí na cidade mostrando máquinas. Mas eu digo sem falsa modéstia. Teve na eleição de 96, a 2000, na reeleição do primo. O meu filho era candidato a vereador, que inclusive se elegeu. Johnny Lucas. Eu me licenciei, saí da secretaria para fazer a campanha do meu filho, ficar isento. E teve um período que o prefeito era o mesmo. E assumiram outros secretários. Que posteriormente, quando voltei, uns 4 meses depois, encontrei as dificuldades quase iguais àquelas que eu tinha encontrado quando pegamos o governo do Neri. Então, depende muito do secretário. Porque o Neri, eu gosto muito dele, é uma pessoa boa, estimo bastante ele, mas disse que o governo dele foi meio complicadinho, né? Disse que deixou. João, o pessoal me falou 1 minuto para terminar o programa. Nós vamos estourar mais um, porque daí eu falo. Vejam só, quero agradecer o João, né? Vou depois deixar as palavras também para o João. Quero agradecer o João pela estar participando aí conosco. Quero primeiro parabenizar você, João, pelos teus livros. Eu realmente os li e te convidei, fiz questão de fazer você estar conosco aí 2, 3 programas seguidos aí, no seu lançamento, agora falando da sua história, porque eu sempre acho que o homem, seja homem puro, qualquer pessoa, tem que ter o filho, escrever um livro e plantar uma árvore. O João tem uma família de filhos todos formados, ele que começou com essa vida pobre, que a gente acompanha no livro dele, né? Os filhos são todos formados. Um é advogado, o Johnny é advogado, mas foi vereador, está em Florianópolis também em atividades legislativas. A outra filha, que eu até fui conhecendo no lançamento do teu livro, que eu não conhecia todos, é promotora de justiça, né? Então é uma família de pessoas que realmente estudaram, se formaram, né? Então eu acho que você merece os parabéns, João. Quero parabenizar você pelos livros, porque agora é uma inovação para nós, porque tanta gente que estudou, que estuda, que tem condições até financeiras de editar o seu próprio livro e estrutura para isso, nunca o fez. Não sei se é porque não teve empolgação, não teve ânimo, mas eu acho que a cultura é um dos pontos básicos para a nossa informação. Principalmente o seu livro, esse aqui, A Saga do João dos Pintos. Como te falei, eu faço o programa, João, sempre falando de política. Eu gosto de política, eu gosto de comentar política. O pessoal às vezes não gosta muito de discussão antipática, de vez em quando eu baixo-lhe a pua em cima de alguns políticos que estão trabalhando direito, né? Às vezes o vereador, o prefeito, não fica gostando da gente, porque eu acho que mas nós temos a função de poder criticar, porque a gente critica para o melhor da cidade. Mas eu quero confessar para você que parte da história de Araranguá eu não tinha conhecimento. Até procurei para fazer um documentário, ninguém em Araranguá tem qualquer vídeo que mostre as campanhas de 70, 72 e tudo mais. E eu te confesso que foi no teu livro, na Saga do João dos Pintos, que eu comecei a ver aí os meandros da política, porque a gente via um falar uma coisinha, outro falar outro, mas que a gente se aprofundou mais e tivemos a oportunidade de ver no teu livro que às vezes o pessoal diz, o João fez o livro, mas ele só está protegendo o lado do partido dele. Porque geralmente o pessoal sempre quer interpretar assim, sabe, João? Mas aqui o João mostrou no livro dele as imagens, mostrou aqui certidões da Justiça Eleitoral do que ele falou, dos manifestos que o partido fez, né? E tudo mais. Então, quero te dizer para você que eu me engrandeci lendo o teu livro, porque As contradições do partido. As contradições dos partidos. Eu tive a oportunidade, então, de conhecer um pouco mais a história política de Araranguá, serviu para mim como realmente um aprendizado, porque eu que vou estar constantemente falando sobre política de Araranguá, a gente não pode se lembrar só do tempo atual, mas a gente também tem que, logicamente, saber da história. E quando minha gente não está num livro, não está escrito, que se guarda só na memória, com o passar do tempo, a gente perde a história. Eu, antes de concluir o programa, quero passar as palavras para o João, para ele dar as saudações finais dele para você, amigo telespectador, nesse nosso último programa do ano de 2009. E logo após o João, eu volto então para encerrar o programa. Eu, Hélio, quero aproveitar a oportunidade para dizer também que esse fato que eu comecei a escrever, eu estou no meu segundo livro, e descobri uma coisa muito gostosa de fazer. Escrever ficção é uma coisa que tu entra no universo onde tu comanda os personagens, tu cria personagem, tu elimina personagem, tu mata, tu faz o que queres. Né? Então tu pega um universo onde tu é o dominador daquele universo. Isso é uma coisa mais gostosa que eu descobri.
Não sei se é tarde, eu já vou fazer 70 anos, mas pretendo ainda, Tá novo ainda, tá fazer jovem. muitas obras. E também dizer aos telespectadores, a vocês, que já estou escrevendo o 3º livro. Estamos fazendo uma pesquisa para outro livro também, que é a vida do Natalino. Já falei isso em algum órgão de imprensa. Quem é Natalino? Natalino foi um mini campeão, um mini lampião aqui do Vale do Aranaguá. É outra história que tu não sabe nada a respeito. Não, nem sabia que existia. Mas eu já tenho diversas pesquisas, vivenciei alguma coisa no período, foi lá na década de 50, eu era guri, mas vivenciei. O meu pai foi amigo do Natalino, e o Natalino foi uma questão assim de perseguição política no Vale, onde o pessoal do PSD achava que ele era mocinho e o da UDN achava que ele era bandido. Inclusive ele assassinou dois líderes da UDN que perseguiram ele. Então quero salientar isso, que é realmente uma coisa gostosa que eu descobri. E no mais, agradecer aos telespectadores que tiveram assim, a honra de nos assistir, e a você, Hélio, que me convidou e que me deu essa oportunidade para eu poder, de qualquer forma, também poder estar aqui dando alguma mensagem aos telespectadores e à população de Aranaguá. E como falei aquele dia no encerramento do meu livro lá, no lançamento, de que quando a gente é reconhecido que está contribuindo de alguma forma, por mínimo que seja, com a sociedade, isso é o retorno e assim a satisfação pessoal daquilo que a gente está sentindo, está fazendo de bom. Bom, minha gente, Obrigado. Ao encerrarmos o nosso último programa do ano de 2009, de coração eu quero agradecer pela sua audiência, que colocou o nosso programa entre os programas de maior audiência do Canal 20. Quero agradecer a todos vocês que de uma forma ou de outra colaboraram com o Canal 20, com a Quality TV, com a TV Cabo, com os programas e com todos os apresentadores que fazem a família do Canal 20. E de coração eu quero desejar para você, para toda a sua família, muita paz, muita saúde e que o ano de 2010 nós estejamos aí firmes, lutando, batalhando no dia a dia. E eu espero continuar aqui com vocês, sempre trazendo programas para vocês, entrevistas. Enfim, estaremos aqui sempre trabalhando por você, caro amigo telespectador. Muito obrigado, feliz 2010.